Esse cara, ele tá fazendo um desafio há aproximadamente 36 dias, né? Esse aqui é o último vídeo, tentando fazer amizades na vida adulta. Ele começou essa série já há algumas semanas atrás, eu acho que não faz muito tempo, olha, mas o primeiro vídeo dessa série começou aqui no dia 28 de maio, tá? Então faz aqui alguns meses, não é que ele tá nessa aventura. E eu queria falar disso aqui, cara, porque eu achei muito interessante, né? Uma das coisas que vocês vão perceber é que não há nada de imediatamente errado com ele, sabe? Você olha o jeito dele falando, o jeito que ele se comunica e tal, você percebe que ele talvez tenha ali um pouquinho de. Não sei, é um pouquinho constrangedor às vezes, né? Uma pessoa que ou ela é muito tímida na frente da câmera, né? Não tem muito treino, ou ela é naturalmente ali um pouquinho estranha, talvez no sentido de que ela é constrangedora socialmente, ok? É apenas isso. Mas não há nada de necessariamente errado com esse cara, tá? Ele não faz coisas malucas, ele não é um doido também comentando coisas doidas, ele aparentemente sabe conversar, ele é um cara normal, ao que tudo indica, né? Só que com alguns maneirismos ali de uma pessoa que, pronto, não socializa com muita frequência, né? E esse assunto aqui, cara, é uma coisa que, pra mim, pessoalmente, né, que eu já pensei bastante a respeito, e eu acho que conforme a gente vai ficando mais velho, talvez você também já tenha percebido isso, é a dificuldade, né, que você tem em conhecer novas pessoas, principalmente se você se encontra em um ambiente onde você está afastado daquele seu círculo tradicional. Quando você é jovem, né, você está na escola, você está na faculdade, você, seja lá, nesses ambientes, né, muito sociais, é muito mais fácil, né, você estar fazendo amizade justamente porque vocês estão ali na mesma situação, no mesmo momento, durante muito tempo. Né? Ou seja, como vocês estão ali durante muito tempo, vocês meio que até são forçados a interagir, né, por outras atividades que são impostas sobre você, mas que quando você vira um adulto, isso já não acontece, né? Você tá meio que sozinho no mundo, né? Largado e abandonado, e você meio que tem que fazer a sua própria vida. E como você já não é forçado a estar com outras pessoas, você tem que ser criativo aqui em encontrar maneiras de conhecer outras pessoas, senão você vai acabar passando a maior parte do seu tempo sozinho, né? E esse é um dos grandes desafios, né, da vida adulta, e principalmente para pessoas como eu, né, que eu já me mudei de país, eu estou a terceira vez aqui agora, eu me mudei, né, pela terceira vez agora nos últimos meses, e isso é uma coisa que eu encontro, né, repetidas vezes, que causa, né, um estranhamento até, porque se você tava. Eu passei 23 anos, né? Vivi e cresci no Brasil, né? Em Brasília, onde eu estudei, né? Fiz minha faculdade, etc. Então eu já tinha meu círculo de amigos e minha vida muito bem estabelecida. Depois eu me mudei para Portugal, fiquei lá por 7 anos, onde eu consegui estar fazendo muitas amizades, né? Inclusive tenho amigos, né? Que hoje em dia, que eu falo até hoje, que eu já morei, já dividi casa com essas pessoas que eu já recebi nas minhas outras casas, né? Quando eu me mudei. Então aí eu consegui fazer ótimas amizades, mas minha última experiência, cara, eu passei 2 anos e meio em Barcelona, né? Eu fui pra lá pra trabalhar. Eu, eu não consegui estar fazendo grandes conexões, né? Eu tinha ali duas pessoas que eu falava com alguma frequência, né? E eu tinha um emprego também onde eu estava ao redor de muitas pessoas todos os dias, basicamente durante muitas horas. É o open space, né, esse conceito que a gente tem hoje em dia, né, do escritório completamente aberto, sem cubículos. Ou seja, nós interagíamos muito, né? Nós até saímos para beber, para dançar, para tomar cafés, para conversar, mas aquilo não se tornou uma amizade, né? Eu duvido muito que eu vá ver qualquer uma dessas pessoas, né, que eu passei todo esse tempo, né, junto. Novamente, por exemplo, se eu voltar para Barcelona, talvez eu mande lá uma mensagem para eles e talvez a gente se encontre, mas eu duvido muito que vai estar ali muito alto na lista de prioridades dela, assim como também não vai estar na minha, né? Porque nós simplesmente não tínhamos e não criamos essa proximidade. Ou seja, não basta apenas estar ao redor de pessoas durante muito tempo, ou de estar ao redor de pessoas que têm os mesmos gostos que você, o mesmo tipo de personalidade. Não. Existe ali um fator intangível, não é que é muito difícil de estar definindo, que de fato cria uma amizade. E aí a realidade é que não é apenas um fator, né? São muitos fatores ao mesmo tempo. E é um assunto que é complicado, né, cara? Porque talvez se você for muito jovem nesse momento, você ainda não tenha passado por isso. Mas eu te garanto, cara, que em algum momento da sua vida você pode se encontrar simplesmente sem ninguém pra mandar uma mensagem numa sexta à noite ou num sábado à noite pra fazer alguma coisa. Sem ninguém pra mandar uma mensagem pra falar, olha, bora tomar um café, bora conversar. Sem ninguém pra chamar pra sua casa pra um jantar, pra se atualizar da sua vida. É muito fácil, tá, rapaziada, a gente se encontrar nesse tipo de situação. Não subestimem a facilidade que é perder as pessoas da sua vida. Beleza? E é uma coisa que, se a gente não toma cuidado, pode mesmo, cara, tá alterando ali a sua maneira de ver o mundo e alterando quem você é, porque socializar
É um músculo, tá, rapaziada? É uma habilidade que se você não desenvolve, você vai perder, entende? Vai ficando cada vez mais difícil. É tipo quando você namora durante muito tempo e você termina e depois você tenta namorar novamente ou tenta conversar com meninas ou conhecer outras pessoas novamente, tu vai ver que você fica muito mais travado, né? Que é muito mais difícil no geral. Entende? Justamente porque você não exercita esse músculo da paquera, não é? Essa palavra que me faz parecer que eu tenho 50, 60 anos de idade, né? Mas enfim, o flerte, você perde o jeito, né, mano? E você vai meio que vai voltando aos poucos, né? Para o nível base que você tava antes de ter começado a namorar, por exemplo, né? Então, se você era um cara mais descontraído, mais extrovertido, isso, pronto, você acaba voltando para aquele ponto, mas se você era um cara introvertido, quieto, tímido, você vai voltar para aquela situação que era difícil, não é só porque você namorou que agora você desvendou todos os segredos aí de como ter namoradas, né? Enfim, mano, esse preâmbulo muito longo, né, foi pra dar só um contexto aqui da minha experiência pessoal, não é, com isso, algumas ideias gerais e também comparar um pouco com a jornada desse cara, não é? Porque eu já vi todos esses, todos não, né, mas eu vi uma boa parte desses vídeos, eles são curtos, né, eles são rapidinhos, mas esse cara, eu acho que ele tem ao redor dos 27, 28 anos de idade, ele trabalha de casa, ele é um empreendedor, né, ele tem uma empresa de programação, que ele faz trabalho com pequenas e médias empresas. Ele é um cara que tem problemas com ansiedade, não é? E ataques de pânico, né? Uma coisa que ele tem com muita consistência, mas ele é muito corajoso de fato, tá, rapaziada? Alguma das coisas que vocês vão ver aqui nesse vídeo vão te mostrar que, apesar de todos esses, entre aspas, problemas que ele tem, eu não teria coragem, talvez, de fazer nem metade das coisas aqui que esse cara fez, tá ligado? Isso mostra, né, como que um cara corajoso desse jeito, que põe a cara a tapa e que não tem medo de levar fora, de passar por situações constrangedoras, Caralho, perdi a linha de raciocínio. Mas um cara desse faz esse tipo de coisa e às vezes eu mesmo não consigo, né? Eu, uma pessoa que me considero mais extrovertido, mais fácil de lidar, digamos assim, mas com experiência, né, nessas coisas, já não consigo. Ou seja, a coragem desse cara é realmente uma coisa inspiradora, mano. E é interessante procurar por essas características, né, de personalidade nas outras pessoas, porque realmente te dá uma perspectiva diferente, tá ligado? Então vamos lá, mano. Todo esse preâmbulo foi pra ver esses vídeos aqui, então vamos dar uma olhadinha. Eu acho que o vídeo mais popular dele, cara, vamos ver. É esse aqui, ó. Esse vídeo aqui do dia 32, que ele foi no Dive Bar. Isso aqui, cara, eu acho que é um conceito americano. Eu não. Cara, vamos pesquisar aqui agora o que é. Vamos ver. What is a dive bar? Vamos ver. Um dive bar é um lugar despretensioso, barato e normalmente numa vizinhança um pouco mais abatida, que normalmente atende locais regulares. Ok, então isso aqui é basicamente um boteco. É um dive bar, é como se fosse um botecão da rua, da cidade ou daquele bairro. Ok, é o que eles chamam de dive bar, é um lugar mais descontraído onde você pode ir lá e pronto, você já vai encontrar provavelmente as mesmas personalidades de sempre. Eu acho que é isso. Bom, então vamos lá, mano. Os vídeos eles são todos em inglês, tá? Mas eu não vou botar legenda nem nada, mas porque eu vou tentar ir traduzindo pra vocês enquanto ele avança. Caralho, essa versão de web do Instagram é uma merda, né? Mas basicamente, rapaziada, o que ele tá fazendo? Nessa série, a galera que deixa os comentários, eles vão dando sugestões pra ele de como fazer amizades, não é? E ele vai lá e experimenta a que eles acham interessante. Exatamente, a que eles acham. Caralho, aqui ele acha interessante. Essa foi difícil, né? E aqui, como o próprio título do vídeo estava falando, né? É que ele tá indo pra esse dive bar porque muita gente já tinha falado. Então, basicamente, o que falaram pra ele é que ele devia estar nesse tipo de lugar aqui por algumas horas durante a semana, durante múltiplas semanas, né, para se familiarizar ali com o ambiente e com as pessoas, mas ele falou que não tem tempo, ele vai tentar agora fazer aqui durante 1 hora, ao invés de 4 horas, como as pessoas estavam sugerindo. Ele tá aqui no lugar, é o Bomba Taco, mas ele parece que já conhece, porque ele gosta do Taco Tuesday. É uma terça-feira que eles servem tacos, né, comida mexicana. Então, olha, sábado à noite, hein, rapaziada? Ele entra no bar, tá ligado? O bar não parece que tá movimentado, né? Ele pede uma bebida. Agora ele vazou, é o que ele tá falando, né? Que tava completamente morto e parece que o garçom recomendou um novo lugar. E no caminho ele ouviu música alta e decidiu investigar qualquer lugar. Então ele entrou nesse bar. Então aparentemente uma festa de Natal em julho. Ok, muito bem. Que parece que ele tá no final, ou seja, já tá meio morto também. Beleza, chegou então no lugar que ele queria, tá na recomendação lá do garçom. Tá falando que se for um lugar legal, isso aqui vai ser a casa dele pelas próximas noites. E se não for, é mais um motivo do porquê é difícil conhecer as pessoas. Beleza, ele tá filmando um pouquinho lá dentro, né? Tá falando que tem música com copyrights. Olha só o bar, mano. Então tem uma mulher dançando aqui, um monte de coroa praticamente, né? A galera claramente fora aqui da idade dele. E olha só, mano, ele tá ali parado, ele se filma um pouco dançando, tá ligado? Meio constrangedorzão ali, mas tudo bem. Ele falou que foi um bar legal, mas provavelmente não um lugar que
que você podia passar uma semana e None of the conhecer uma people there pessoa. would Mas talk. Like, I ele asked tá falando que people, like, nenhuma "Hey, das how's pessoas ali iria falar com it ele. E ele going?" tá And I got falando, olha, really eu comecei a short answers, like, perguntar pras pessoas como é que eles estavam, both of mas them. eles davam And respostas at one muito point, a girl was curtas. going around, E a like, um giving a certo mic to ponto, tinha uma menina indo ao redor do bar, random dando people microfone pra and pessoas aleatórias trying pra to elas get them to sing cantarem, along to não é? E songs, apesar dancing dele and estar singing. dançando e She just kind of cantando, ela watched. passou I reto really have dele, to ask you ou guys, seja, is something ignorou about ele me other than the completamente. Ele fact tá I'm perguntando maybe agora, mano, o que que tem de errado comigo? Essa é a dúvida que ele tá na cabeça dele. Rapaziada, é o que ele acabou de perguntar. O que que tem de errado comigo? Talvez o fato de que eu não tô vestido, né? Ele mandou essa. Eu acho que ele tá vestido normal, né? Não tem problema nenhum. not Mas as o que dressed que up as tem I de errado should be, comigo, né, mano? like E unapproachable or olha lá, hard to eu approach. tenho Like, alguma coisa a respeito de mim que é muito difícil de se aproximar, né? Que é muito I'll difícil, put a que little é clip of me talvez um dancing pouco in on the estranho. show, Mas but ele tá aqui mesmo, mano, ele tá mesmo com essa dúvida. Tipo, depois de tanto dia 32 ele tá, mano. Ou seja, ele não conseguiu fazer uma amizade, né? Até o dia 32. E até hoje eu acho que, né, de acordo com o que eu vi, ele não I'm conseguiu. doing something Mas that's ele tá se making me percebendo, olha, ele tá se hard to perguntando. approach for Eu tô fazendo strangers or alguma hard to coisa que talk to. tá me I mean, tornando, né, difícil de it's se frustrating because I aproximar? couldn't record Olha the só, mano, e ele claramente ele tá frustrado, assim, ele tá cansado, ele tá meio triste, né? Dá pra conversations in there perceber without aqui the video também, é o que getting ele tá dizendo. taken Pois é, down. olha, e ele tá ainda, mano, ele ainda tá tentando manter uma atitude positiva, né, mano? Ele tá falando, não, esse bar foi legal, mas realmente, mano, a galera Right? não se But aproximava it's not a dele. E place ele where I'd tá com spend a week dúvida, at and expect ele tá se anything to come of it. perguntando o But que que tem de if you're errado com wondering ele, why I've not tá taken ligado? this Então o que ele seriously, tá falando aqui, ó, que já deram essa sugestão antes, mas ele só foi fazer isso pela primeira vez people my porque ele age sabia que talk os to, bares do lugar onde ele mora normalmente it's não mostly tem like pessoas da 40, idade dele. Então, olha, ele 40-year-olds, tá I'd falando, say. olha, a Or maioria like, são pessoas mais yeah, velhas, ao I'd say redor de everyone there was 40 about anos, 40 to 40 pra 60. cima, Which would 40 be até fine if 60. Olha, they foi o que eu acabei de talk to falar me, but pra they vocês don't, no so. vídeo mais Think no 42. início do vídeo. Mas aí, rapaziada, tá vendo? Esse é o tipo de experiência que ele tá tendo, né, ao longo do tempo. O que que acontece, mano, quando você toma finalmente coragem de tentar, né, se colocar num lugar, se expor, né, dessa maneira, se tornar vulnerável dessa maneira, e tentar conhecer novas pessoas, muitas vezes você sai dessas experiências exatamente desse tipo aqui, cara, se perguntando o que que tem de errado comigo, tá ligado? O que que eu tô fazendo de errado, mano? Por que que parece tão fácil para as outras pessoas e tão difícil para mim? E a realidade é que esse aqui é um pensamento que já passou pela cabeça talvez de 99% das pessoas que estejam assistindo esse vídeo, porque é muito comum, não é? A gente tenta, quando a gente toma esse tipo de risco, principalmente em situações sociais, e a gente não tem o resultado que a gente esperava, a sensação é horrível, cara. É uma sensação de solidão, de rejeição, tá ligado? Você se sente feio, mano. Você se sente estranho, tá ligado? Você se sente quase como um alienígena usando a pele de um ser humano. Tipo, por que que eu tava dançando, eu tava cantando nesse bar, a mulher saiu passando pela mesa, né, com o microfone, né, falando com as pessoas, tentando incentivar elas a cantarem, dançarem, ninguém pegou, e eu que tava fazendo isso, ela simplesmente me ignorou completamente. Tá ligado? Por que que isso aconteceu? E a verdade, mano, é que pode ter muitas explicações. Talvez todo mundo que tava ali já é uma galera que vai há muito tempo. A mulher ali era, talvez trabalhava no bar, ela tava tentando. Ela já viu que, olha, ela já viu que esse cara tava animado. Então, olha, vamos pegar a deixa dele, vamos tentar, não é fazer os outros se animarem um pouco também. Ninguém quis, tá ligado? Mas tá vendo? Ou seja, não. Pode ter sido, atenção, isso aqui sou eu imaginando, pode ter 1 milhão de razões aqui, tá ligado? Mas imagina você na posição desse cara. O que que tu ia sentir, mano? Você ia se sentir arrasado também. Não tem o que fazer, tá ligado? E esse foi o vídeo que mais viralizou, mano, porque por causa da galera tá falando mesmo, caralho, mano, você é muito real, tu é muito corajoso, tá ligado? Mas realmente é foda. E a galera fica dando um monte de dica. Um maluco aqui falando que ele parece que ele é autista, tá ligado? Sendo que, mano, o cara parece um cara normal, só que, pronto, ele fica um pouco constrangido na frente das câmeras. Tenta você, mano, pega uma câmera, pega um microfone aí e vai tentar gravar alguma coisa pra tu ver se você não vai ficar que nem esse cara. É difícil, mano. Isso aqui é uma coisa que requer treino, né? A galera falando, ah, não, tu parece autista e pra pessoas como você é difícil. Cara, nada a ver. Ele até respondeu esse comentário falando isso, né? Que nada a ver. Aí tá falando, ah, não, parece que você é real demais e isso dá medo nas pessoas. Primeira semana, numa skin suits, né? Numa roupa de pele, tá ligado? O maluco falando que ele é tipo um reptiliano, tá ligado? Coitado. Que galera dando dica, tenta fazer rock climbing, não é? Um grupo de escalada. Ele já tentou, rapaziada. Ele tem um vídeo no grupo de escalada mais antigo, não deu absolutamente nada. Ninguém falou com ele, ninguém puxava assunto, tá ligado? Ou seja, cara, ele tem muitos vídeos aqui. Ó, esse cara, vou mutar aqui enquanto o vídeo toca, mas ele tá fazendo aulas de dança. Na verdade, deixa eu deixar um pouquinho mais baixo, né? Só pra vocês ouvirem também. Mas esse cara, ele já faz aulas de dança há 2 anos e a galera. Uma das primeiras coisas que você fala que as pessoas
pessoas falam, né, quando você pergunta onde é que eu posso conhecer novas pessoas, elas falam, vai fazer uma aula de dança, vai fazer uma aula disso, entra nesse ou naquele grupo, tá ligado? Rapaziada, ele tenta fazer tudo isso e nada dá certo, tá ligado? Ele já faz dança há uns 2 anos e ele dança bem, ao que parece, não é, tá ligado? Só que ele não consegue fazer amizades, mano. Tipo, ele conhece pessoas, eles fazem uma conversinha aqui e ali, são contatos que você talvez vai aqui no contexto da aula, você consegue conversar, você consegue desenrolar ali um pouquinho, mas que depois que você sai daquele ambiente, ou seja, depois que você sai da escola, do clube, da atividade que você tá fazendo, do seu trabalho, você já não tem mais contato com elas. Por quê? Não foi desenvolvido aquela conexão. Simplesmente não foi desenvolvido, mano. Porque, novamente, existe um fator ali intangível a respeito das amizades, tá ligado? E assim, mano, o cara, ele não é feio também. Ele não é repulsivo, olha lá. O cara, ele é bonitão, tá ligado? Ele é bonitinho. O bicho é branquinho, né? Dos olhos azuis. Tem um cabelão liso. Ele é loirinho. Ele parece ser bastante... Ele tem ali uma identidade própria, né? Olha, ele fazendo aqui o vídeo da escalada. Ele parece que tem uma personalidade muito autêntica, mas não consegue fazer amizades, mano. Tá ligado? Mano, e uma das outras coisas a respeito desses vídeos aqui, mano, é que você percebe que o lugar que ele mora é um pouco estranho, tá ligado? E não estranho no sentido de ter alguma coisa errada, mas é um lugar muito vazio, tá ligado? E ele mora em PA, que eu acho que é Filadélfia, nos Estados Unidos. E eu acho que esse é um lugar bem country, sabe, dos Estados Unidos. Não é como Nova York ou Washington, que é uma cidade grande, gigantesca, né, cheia de vida, cheia de movimento, não. É uma cidade muito mais morta. Então eu acho, cara, que isso também deve estar contribuindo muito pra solidão dele, porque não é o primeiro influencer, né, que eu vejo falando disso, né? Tipo, ele menciona várias vezes, onde eu moro, às vezes é difícil encontrar isso, onde eu moro não tem muita gente jovem, onde eu moro isso e aquilo. Então, o lugar onde você tá, mano, também contribui muito pro seu sucesso, tá ligado? Eu aposto, mano, que se ele tivesse feito isso em Nova York, por exemplo, ou sei lá, em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Belo Horizonte, talvez ele teria conhecido ali algumas pessoas e feito algumas amizades, tá ligado? Ou pelo menos desenrolado um pouco pra dar o início, né, a esse processo longo, não é, que é uma amizade. Mas olha, ele tem muitos vídeos, tá ligado? Tentando e, mano, ele fez, olha só, muita gente tinha falado isso aqui pra ele. Vai pra uma cafeteria e, mano, fica ali fazendo alguma coisa e as pessoas vão tentar falar com você. E aqui ele já tinha feito isso, não deu certo, ninguém foi falar com ele, ele puxou a conversa, ninguém continuou a conversa. E aqui ele fez uma placa, mano. Ele fez uma placa falando aberto para conversar. Tá ligado? Ele fez uma placa, ele vai pro lugar, ele vai ficar ali com uma bebida, ele fica lendo um livro também, fazendo umas outras coisas, esperando as pessoas entrarem em contato, mano. E a reação é bizarra, mano. É muito constrangedor. Ele não filma ele fazendo ali, mas olha só o que ele fala, mano. Pera lá. Ele vai tentar. Tá lendo aí o livrinho do Percy Jackson em espanhol pra praticar o que ele tá falando. Então ele vai ficar durante 1 hora ali, porque ele tem outras coisas pra tá fazendo ali ao longo do dia. Ele já tá prevendo que isso aqui vai ter uma sensação muito estranha. Ok. Tá. Ok. Aqui ele tá falando que ele não conseguiu, porque tava um monte de adolescente, ele não queria ficar nesse tipo de ambiente. É esse aqui. É esse aqui, mano, que ele finalmente faz isso. Vamos lá. Olha só a plaquinha que ele fez, mano. Aberta para conversar. Ele encontrou aqui uma cafetariazinha local, claramente, né? Não parece que é uma rede de restaurantes. Olha só, mano. Ele botou a plaquinha. Nossa senhora, imagina. Tu teria coragem de fazer isso, mano? Eu acho que eu não teria essas caras, não, mano. O maluco é corajoso, tá ligado? O maluco é corajoso. Olha lá. Ele já tá assim, caralho, mano, que merda que eu tô fazendo com minha vida. A reação dele, tá ligado? Primeiros 15 minutos. Nada. 45 minutos, nada. Olha a carinha dele. Deu 24 páginas do livrinho. Falta só 10 minutos. E já tô mais do que preparado pra ir embora. Foi o que eu acabei de falar. 1 hora. Olha a cara dele, mano. Eu tô muito feliz de sair daqui. Nossa, olha a cara dele, mano. Coitado, velho. Beleza. Essa aqui me fez sentir horrível. Olha a cara dele, mano. Olha a cara dele, velho. O bicho parece que tá prestes a chorar, tá ligado? Nossa senhora, mano. Você é louco. Mano, ele acabou de falar que agora ele tem um entendimento melhor de como é se sentir um pedinte, mano, um mendigo. Eu vejo as pessoas entrando, olhando pra placa e objetivamente, né, saindo do caminho delas, né, claramente, não fazendo contato visual, pra não olhar pra ele, pra não interagir, pra não reconhecer ele de qualquer forma. Nossa, meu Deus, caralho. E ele tá falando aqui, se você já acha que é difícil se aproximar, fazer um cold approach, né, se aproximar de uma pessoa, assim, do nada, né, sem saber nada dela, assim, de repente, tá ligado? Imagina como é depois de ser, tipo, rejeitado de leve, ou seja, a pessoa sabe que você tá ali pra conversar, ela sabe que você vai possivelmente tá fazendo alguma coisa, só que ela já te rejeitou, tá ligado? Mano, quantas vezes você já não passou por isso aqui, mano? Principalmente quando você, sei lá, isso aqui acontece muito no dating, não é? Quando você vai querer namorar alguém, você tá numa festa, você olha pra pessoa, você sabe que ela te vê,
ela sabe que você tem alguma intenção e ela simplesmente te rejeita só com os olhos, assim, ela vira a cabeça rapidão e, tipo, objetivamente ela faz um esforço pra não te reconhecer, pra ficar olhando pro lado, tá ligado? Quantas vezes isso já não rolou contigo? É o que ele tá sentindo aqui, mano. Olha, mano, dá pra sentir o pesar, mano, na voz do cara, tá ligado, velho? As pessoas olharam pra placa, olharam pra ele e fizeram, tipo, e se certificaram, né, de que ele sabe que eles nem vão tentar falar com o cara. Olha só a reação dele, mano. Rindo pra não chorar, tá ligado? Caralho. Ok, pelo menos se eu tivesse tentado e falar com eles e eles não quisessem uma conversa, pelo menos eu poderia estar tipo, ah, ok, beleza, né, tudo bem, tenha um bom dia. Mas ele tá falando que esse sentimento é muito, muito pior. Muito, muito pior. Tá ligado? Ele tá falando aqui que ele nunca teria confiança pra falar com alguém que depois de ter olhado pra essa plaquinha dele, mostrou, obviamente, que simplesmente não queria conversar. Tá ligado? Nossa, mano. Eu acho que tem mérito pra isso, mas eu só tô falando da maneira que eu me senti. A pessoa simplesmente sentada esperando alguém falar com ela. Ai, cara. Talvez se eu tivesse encontrado um lugar com centenas de pessoas entrando e passando, ao oposto, né, de apenas uma dúzia, talvez funcionaria, mas a um certo ponto ele teve que começar a rir. Olha só, mano, tá vendo? Esse cara, ele tem alguma inteligência emocional. Ele sabe que o que ele tava fazendo é um pouco ridículo, é humilhante, tá ligado? Ele consegue se separar do que ele tá fazendo pra comentar a respeito, tá ligado? Isso é absurdo. Isso é absurdo. Eu tô numa cafeteria com uma plaquinha perguntando, pedindo pra conversar com as pessoas, e as pessoas estão ativamente tentando não olhar na direção dele. Isso é engraçado, isso é comédia. É o que ele tá falando. Nossa senhora, mano, olha a cara dele, mano. Meu Deus do céu, cara, que dor física, sério. Mano, rapaziada. É difícil, tá ligado? Tem que respeitar, mano, a luta dele. Ele já tentou um monte de coisa, mano. Clube de comédia, uma loja de jogos. Ele tentou aprender a jogar Magic, por exemplo. Ele entrou num grupo aqui de corrida que depois tinha uma rave, né? E ele dança, né? Ele dança ali na frente de todo mundo. Mas ele não consegue conversar com ninguém. A galera ainda engajava com ele, mas não dava pra desenvolver conversa. Mano, várias e várias circunstâncias aqui, tá ligado? Que impedem o cara, mano, de formar uma amizade, tá ligado? Não é nem o conhecer a pessoa, ou começar a conversar com eles. Isso é um desafio também, né? Porque muita gente simplesmente não tá disposta, tá ligado? Mas é depois encontrar alguém que meio que se enquadra, porque tem várias dessas situações que ele conheceu um grupo, conheceu várias pessoas, né? Que tinham interesses parecidos, mas não teve a vibe, tá ligado? Não teve aquela conexão. Então é isso, cara. Tipo, claramente, novamente, dá pra ver que ele tá um pouco constrangido, né? Ele tá um pouco envergonhado, mas o cara claramente é muito corajoso. Eu nunca na minha vida teria feito isso. Ele conseguiu fazer aquilo durante 1 hora, mano, naquela porra daquela cafeteria. E é isso, mano. Até hoje não conseguiu fazer absolutamente nenhuma amizade, tá ligado? Mano, me diz aí, o que que tu acha, mano? O que que tu acha sobre esse assunto? O que que tu achou desse cara aí, mano? Você já passou por isso? Conta aí, mano. Eu tô realmente muito interessado pra ouvir o que que vocês têm a dizer. Porque isso aqui é foda, mano. É foda fazer amizade conforme você vai ficando mais velho, tá ligado? É foda. Enfim, um abraço.